Eu sou Domiciano Gomes, jornalista, radialista. Coincidência, nesse ano de 2016 completo 30 anos, né, de rádio. Comecei no rádio no Amapá, quando nós tínhamos apenas 2 emissoras de rádio. A AM, naquela época, era a Rádio Nacional, que na verdade é Rádio Difusora, depois passou a ser Rádio Nacional, e eu fui trabalhar na Rádio Equatorial. Então eu faço parte de uma geração intermediária do rádio amapaense, né? Não somos pioneiros como o JNE e outros, mas sou parte dessa geração que nós tínhamos apenas 2 emissoras de AM no estado. E logo em seguida nós tivemos as primeiras emissoras de FM, né? Nós tivemos a FM Nacional, que depois foi a Antena 1, e a FM Amazônia, que foi na verdade a primeira emissora de rádio FM que eu trabalhei. A partir daí tive experiência também em emissora de televisão, trabalhei na TV Equatorial quando ainda fazia parte da extinta TV Manchete, né, faz, portanto, bastante tempo. Depois jornal escrito, e até hoje continuo trabalhando em jornal escrito, né. Atualmente escrevo para um site de notícia nacional, que é o Brasil 247. Quer dizer, que você atuou em vários veículos, né? Vários. Teve experiência em todos eles, né? Todos, rádio, televisão, TV, jornal impresso. Trabalhei na Folha do Amapá, né, que é um jornal bastante conhecido, um jornal que na época que fazia parte da comunicação amapaense, era um jornal polêmico, né? Pois é, eu não lembrava da Folha, era polêmico. Folha do mesmo, Amapá, né? por lá passaram os grandes nomes do jornalismo amapaense, Correia Neto, Elson Martins, né? Rodolfo e outros grandes colegas aqui, como Paulo Silva, né? Humberto e outros colegas que fizeram parte dessa equipe que trabalhou no jornal. Mas essa minha relação com a imprensa, por trabalhar em rádio, sempre, eu diria assim, influenciou muito esse meu gosto pela música, né? Eu diria assim, que não tem como tu trabalhar em rádio e não ser apaixonado por música, né? Não tem como você desassociar uma coisa da outra. E coincidência assim, que quando eu fui trabalhar a primeira vez com a Banda Placa, a gente vai falar da Banda Placa logo em seguida, mas assim, adolescente, quando eu aqui em Macapá ia para as tertúlias, que eu acho que você lembra das tertúlias, então eu era frequentador ali da tertúlia do Círculo Militar, né? E ali eu já tinha um contato com a Banda Placa, admirava o pessoal que fazia parte da Banda Placa Luminosa. E coincidência, na minha vida, tempo depois, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com esse pessoal, né? Fazia uma parceria, né? Com a uma banda, parceria, na verdade foi uma parceria que eu fui um dos apresentadores do Carnaval do Povo, quando o Carnaval do Povo acontecia ali na Praça da Bandeira, né? Um evento tradicional que naquela época praticamente abria a quadra Momeixa aqui no estado, e aos domingos a gente reunia aquela multidão ali na praça, era algo que te confesso que até hoje falo com saudade, porque era um evento que tu encontrava empresários, encontrava o cidadão lá da periferia, tu encontrava, enfim, reunia toda a sociedade, vamos dizer assim, todas as camadas da sociedade se encontravam ali, né? E ninguém pagava. Acho que o grande detalhe era aquilo, que era um evento aberto para qualquer um. Você não precisava comprar um abadá, né, para participar daquele evento. E trabalhei lá com o Carlito, com a Banda Placa por um tempo, ali na Praça da Bandeira. Depois o projeto passou ali para a Praça Zaguri, né? E ainda participei do evento por lá algum tempo, e depois acabei me afastando. Aí no meu lugar foi o Edson Canuto, que na verdade nessa época era gerente, diretor da banda, fazia parte da direção, e depois acabou... parceiro da banda, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? Uma experiência pois é, isso que eu ia te perguntar. Você tinha experiência antes de participar de um evento assim, que envolvia multidões e tal? Já, muita porque gente... assim, aqui em Macapá, né, você trabalhou em rádio, então, né, de alguma forma tu acabava... É uma área que está ligada a essa questão de evento, né? Então eu apresentei Macapá Verão por muitos anos, na Fazendinha, né? E outros, apresentei na época que o desfile era feito na Avenida FAB. Você lembra do desfile cívico na Avenida FAB? Então eu fui apresentador do desfile na Avenida FAB, né, por umas 4 ou 5 vezes. Eu apresentei o desfile cívico na Avenida FAB. O Festival Junino, quando começou aqui em Macapá também, esse negócio de Festival de Quadra Junina. E fui o primeiro apresentador também do Encontro dos Tambores. Na verdade, do Encontro dos Tambores, eu cheguei a participar diretamente da organização do primeiro evento lá no Curiaú,
Pois Que é, até pra hoje eu lá, não sei por que tiraram o Encontro dos Tambores do Curiaú. que ali realmente tem uma identidade muito É uma grande, identidade, o berço, né, berço, dessa ideia do Encontro dos Tambores, né, que é o Bar Abaixo. Né? Então, eu participei junto com a Raimundinha. Nessa época, a UNA era dirigida pela Raimundinha, né, e nós ousamos, naquele momento, realizar o primeiro Encontro dos Tambores, reunindo as comunidades, enfim. Né? Eu falo disso também, eu passo um filme, porque Pois é, né? foi algo que Interessante marcou isso aí. muito. Então eu trabalhei no primeiro, acho que no segundo, até o terceiro, né? Encontro dos Tambores também, ali no Curiaú. Então quer dizer que você tem uma estrada grande, né? Dessa parte de apresentação, Já. sentir esse calor humano, né? Essas Eu acabei de pessoas dizer pra perto de você. 2000, esse ano eu completo 30 anos de 30 rádio. Né? anos, Coincidência né? ou não, de eu estar aqui participando desse documentário, eu acabo de completar 30 anos de rádio. Né? Que bom, a gente marca então essa entrevista. O Tem 30 anos. hoje, quando assim, eu falo de rádio, né? Eu quando comecei a trabalhar em rádio não tinha noção da responsabilidade que é o veículo. Né? E, na verdade, quando eu comecei a trabalhar em rádio aqui em Macapá, eu estava voltando de Belém, minha família é daqui, né? Meu pai foi da Guarda Municipal, meu pai era lá de Mazagão, minha mãe daqui do interior do Pará, mas eu fui criado aqui no bairro Santa Rita, né? Aqui próximo ali Antônio João. Morei ali na Avenida Fábio quando ainda não tinha nem a piscina olímpica e nem o Tiradentes, para você ter uma ideia. Olha Né? só. Então eu vi a construção da piscina olímpica, do Tiradentes, depois passei a morar aqui atrás do São Camilo, aqui próximo ao São Camilo. Mas aí eu fui para Belém, e quando eu voltei de Belém, uma época eu fui trabalhar em rádio. E quando eu trabalhei em rádio aqui nessa época, como eu disse para você, apenas 2 emissoras, eu não tinha noção naquele momento, muito jovem, 19 anos, 19 anos. não tinha ideia, né, do alcance que tinha o rádio, né, naquele momento. Mas hoje eu entendo a responsabilidade que tem, o compromisso que tem um profissional de imprensa. Infelizmente, nós vivemos num estado onde a imprensa ainda tem um atrelamento político muito grande e isso, lamentavelmente, tem um preço para a sociedade. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Complicado. Eu defendo que, infelizmente, não sei se eu vou poder ver isso, mas eu gostaria de ver uma imprensa livre, uma imprensa independente, comprometida com a verdade e com a sociedade, né? E não com grupos, com partidos políticos, porque o preço de todo esse comprometimento com a sociedade é muito grande. Eu digo sempre, a sociedade, ela sabe apenas uma vírgula, né, da história de tudo que acontece. A sociedade não sabe uma página da verdade dos fatos políticos. No Brasil e aqui no Amapá mesmo, não sabe. A sociedade não tem noção do que acontece de fato e que não chega ao conhecimento, né, do cidadão que está ali e que muitas das vezes se deixa influenciar por essa falsa notícia, ou pela notícia desvirtuada, né, ou pela notícia embalada, que eu costumo dizer, que sai de acordo com os interesses, né, lamentavelmente. E você acredita que isso vai mudar? Um dia vai melhorar essa situação da livre imprensa, assim, a relação Eu com estou a política? fazendo completo 50 anos e eu te acredito, eu te confesso que eu não sei se vou estar vivo para ver isso. Né? O Brasil passa por um momento de transformação muito grande. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise política e econômica e eu acredito assim que toda crise ela tem como consequência uma transformação. Ninguém consegue, ninguém passa por uma transformação se não houver uma revolução. Nenhum país conseguiu alcançar uma transformação tão grande sem que tivesse uma revolução. Não tivemos. Tudo foi imposto até hoje para a sociedade brasileira. Né? E eu acho que nesse momento que está acontecendo num país, está nos incomodando, estamos pagando um preço, estamos, mas eu acredito que isso vai ter, o resultado disso vai ser uma transformação muito grande nesse país, e uma transformação que finalmente a sociedade vai ser beneficiada. Eu acredito. Agora, nós não podemos ter a ilusão de que o que a imprensa está dizendo nesse momento é a verdade dos fatos, que não é. Né? O que a imprensa está mostrando nesse momento aí é porque há interesses. Essa é a grande verdade. Né? Mas você acha que ela foi responsável, né, nessa pequena mudança que está ocorrendo aí, esses porque, assim, desdobramentos? de repente, o que a imprensa queria atingir era uma coisa. Ela conseguiu. Não, ela conseguiu isso e o resultado vai ser bem maior. As consequências já passaram do controle
né, daquilo que o objetivo inicial do que está acontecendo. Tanto que a Polícia Federal, as investigações estão alcançando os mais poderosos desse país. E quando eu falo de mais poderosos, não é um governante simplesmente, né? Mas é senadores, é deputados, é empresários, enfim, né? Coisas que a gente sabia que acontecia, né? E que nunca era revelado. Agora o que está sendo mostrado é a pontinha mesmo da ponta do iceberg. Né? A ponta do iceberg, é isso que está sendo revelado. E as coisas são muito maiores, né? São muito maiores. A gente não imagina o que é que vem pela frente. Espero que venha seja uma grande mudança, uma grande transformação, né? Que a gente finalmente possa ter um país de verdade, um país, né, com uma sociedade onde todos possam ter direitos, né? Onde o Estado realmente cumpra o seu dever constitucional de fato. Né? Que bom. É isso que eu espero. Domiciano, você tem quantos irmãos? Quantos vocês são? Nós somos seis. Seis, né? Somos 6 irmãos. Né? Eu tenho uma irmã que mora na França. Né? Irmão de pai. A minha mãe foi casada 2 vezes, são 3 filhos do primeiro casamento e 3 do segundo casamento. Né? Eu faço parte do segundo casamento, sou o mais velho. Então, desses 3 do segundo casamento, mora uma na França e eu e um outro irmão aqui. Né? E o restante da família toda reside aqui no estado mesmo. Esse teu ponto de vista da questão política, a questão dessa atualidade que muitas das vezes é cruel, você é um formador de opinião, né? Você é da imprensa, sabe expressar exatamente o que acha. Você fala isso para a sua família e a sua família ouve, vamos dizer assim, dá o crédito para você. Não, o Domiciano tem razão, ele está por dentro de tudo. Tem essa questão de influenciar a família? Tem, uma coisa interessante você tocar nesse assunto, porque assim, eu comecei essa minha militância, digamos, política, não é partidária, é política. Não só por trabalhar na imprensa, mas eu fiz parte do movimento estudantil. Eu fiz parte do movimento de recriação da UEX aqui no estado do Amapá. A UEX é a União dos Estudantes Secundaristas. Então, depois do golpe militar de 64, os militares acabaram com o movimento estudantil, né, no país todo. Né? E isso, aqui no Amapá não foi diferente. E aí, depois da retomada da democracia, na verdade, nesse momento não estavam nem ainda no governo democrático, foi 83, 84, por aí assim. Eu fiz parte de um grupo de estudantes que estava recriando a UEX, né? E aí nós, naquele momento, elegemos o primeiro presidente da recriação da UEX, foi eleito o Valmir Capiberibe, foi o primeiro presidente da refundação da UEX. E aí, pelo fato do Valmir ter um sobrenome de uma família tradicional política aqui, eu entendia que nós precisávamos que a UEX fosse dos estudantes, né? Eu não concordava com a presença dele lá na frente da entidade. Então eu fiz parte de um grupo que fazia oposição e depois acabamos elegendo um outro presidente, né? E naquela ocasião fizemos a primeira manifestação estudantil, né? Ainda o governador aqui no estado ainda era, né, militar, lá era o Barcelos, né? E nós fizemos uma greve estudantil ali em frente à prefeitura quando o Azevedo Costa era prefeito, né? Então eu ainda peguei umas palmadas depois da polícia naquela época. Né? Era difícil, né? Era difícil, uma época difícil, né? E assim, eu, aquele momento político, né? Naquela época o movimento estudantil estava vivendo tinha um papel importante, muito importante na sociedade, que era a discussão da redemocratização. Então, eu acabei me envolvendo em partidos clandestinos, né? Vem daí essa história toda, essa paixão toda, né, pela discussão política. E aí depois a minha irmã mais nova acabou, né, se filiando a um partido que eu fui filiado quando eu era muito novo, né? Na verdade, assim, o PCdoB era um partido clandestino e eu andava na militância do PCB, né? O chamado Partidão. E aí quando veio a legalidade, a minha irmã mais nova foi uma das presidentes do partido aqui, por influência da minha militância, né? Chegou a ser candidata, acho que não teve nem 150 votos, né? Mas foi. E depois o meu irmão também, né? Então, assim, na família, essa minha experiência política acabou tendo reflexo, sim.
tendo, né, Também. né, teve eu diria um fruto, né? Um fruto, Fruto. exatamente. Mas assim, eu te digo que muito sonho, muita ideologia, né? Eu fiz parte de uma geração que achava que se nós conseguíssemos eleger um presidente operário, nós íamos mudar esse país. Primeiro nós achávamos que se viesse a redemocratização, a gente mudava tudo. Não aconteceu. A maioria dos A brasileiros gente achava que pensava assim, nisso aí, né? derrubou a ditadura, veio a democracia e todos os problemas estão resolvidos. Aí a gente percebeu que não aconteceu. E aí o sonho em seguida era eleger um presidente que tivesse uma identidade com nossos sonhos. Elegemos. E o resultado disso você já sabe. Então, assim, muitos sonhos, né? E quando a gente percebe que não é assim, não existe um salvador da pátria. Isso não existe, né? Não é um fato só que vai mudar essa sociedade, né? Na verdade, nós precisamos que a sociedade toda mude, né? Que a sociedade toda passe a ter um novo entendimento, né? Uma nova leitura. Que eu digo sempre, hoje nós criticamos os políticos por serem corruptos, mas o culpado disso é o próprio eleitor que vende o voto. Verdade. Então como é que você pode chamar o político de corrupto se você vendeu o voto para ele e depois que a honestidade da parte dele? A corrupção começa por ele, né? A eleição. E eu pago o preço disso, né? Assim como o Brasil todo paga as consequências disso, né? Eu acho que a imprensa, diante desse momento que nós estamos passando, né, como eu volto a te dizer, ela tem muita culpa em tudo isso que está acontecendo, porque ela consegue alienar o cidadão, né? Ela embala a notícia para que ele acredite naquilo e ele acaba acreditando, infelizmente. O preço pagam todos, né? E o sistema fica aí dominando e controlando tudo, como faz até hoje, né? Domiciano, você acha, só para a gente encerrar nessa questão de mudanças, né, você acha que a educação precisa ser mais rígida na questão dos nossos jovens? Essa geração que muitas das vezes não pensa muito na hora de votar, na hora de pegar Educação é tudo. dizer. Educação é tudo. Mas você acha que está faltando mais rigidez, digamos compromisso, assim? Não é rigidez, falta compromisso. Esse país só vai mudar. E aí a gente está falando de educação e imprensa, as duas coisas. Nós tivemos um candidato à presidência da República, Cristóvão Buarque, que pregava a educação como projeto principal. Ele dizia que esse país só vai ser um país sério, essa revolução só vai acontecer quando nós tivermos uma mudança, a educação como a prioridade número 1, né? Era o que ele dizia. E ele falava tanto nisso que a imprensa disse que ele era um candidato com nota só, que ele não tinha outra plataforma, que ele só dizia aquilo porque ele só sabia dizer aquilo, não tinha mais nada. Quer dizer, a imprensa chincalhou com o projeto do Cristóvão Buarque. Né? Então, para você ver o quanto a educação não é levada a sério nesse país. O que nós precisamos, na verdade, é que essa revolução aconteça na educação. Somente no momento em que os governantes levarem a educação a sério, né, tiverem a responsabilidade que se faz necessária, é que nós vamos ter essa revolução. É uma sociedade que lê, que estuda, ela pensa. Ela tem a capacidade de discutir, né, daquilo que é certo e que é errado. Ela vai deixar de consumir a informação e ter aquilo como verdade. Ela vai buscar a verdade, né? Porque a pessoa que lê, que estuda, você diz uma coisa, né, você passa uma informação para ela vai analisar. Ela não vai receber aquilo enquanto verdade absoluta. Ela vai, né, discutir. Então a educação é tudo, é fundamental, né? E essa mudança, essa revolução passa pela educação, né? Que bom. Domiciano, eu queria, antes de encerrar essa entrevista, no projeto Nossos Ídolos, que você deixasse uma mensagem, né? Primeiro sobre a questão desse projeto da Banda Placa, né? O Carlitão, o Álvaro sempre estão à frente desse projeto aí, e outros que a Banda Placa realiza, idealiza, né? Primeiro, eu queria que você falasse o que você acha desse projeto importante, que resgata, na verdade, a história de pessoas que a gente
essa nova geração não está conhecendo, muita gente não conhece e tal, a história, o trabalho dela? Pois é, eu digo sempre que o Amapá, infelizmente, e já teve um governante que disse isso, que nós não temos história, né? Porque o próprio poder público, a sociedade nunca teve essa preocupação, e de fato não temos, né? Eu tive recentemente visitando São Luís, de vez em quando é possível a gente viaja, né? E São Luís tem a cidade velha e a cidade nova que eles chamam, né? Você conhece o centro histórico e a cidade nova. Que Macapá não tem mais nada que nós possamos chamar de centro histórico, não sobrou praticamente nada. Nós temos ali o Museu Joaquim Caetano, o prédio da Igreja Matriz e a Fortaleza. O resto foi tudo destruído. Acabaram. Tudo mudado e tal, tudo. alterado. Tinha umas né? casas antigas ali, né, que eram de servidores públicos, criados pelo primeiro governador, acabaram com tudo. Pois é. Né? Enfim, então, os nossos, as pessoas que ajudaram a construir esse Estado, né, foram esquecidas. Foram esquecidos, é verdade. Muitos deles aí que tinham muito a contar, de que forma contribuir, infelizmente não tiveram essa oportunidade que a Banda Placa está dando, e esse projeto fantástico que a Banda Placa construiu, né, de criar esse acervo, de ouvir algumas pessoas, né, que de alguma forma contribuíram, porque, em detalhe, sem apoio, né, de recurso público, porque geralmente acontece, as pessoas pensam num projeto, mas se não tiver recurso público não sai. Aqui ainda, infelizmente, tudo depende do recurso público, né? É verdade. E a Banda Placa fez esses projetos e outros projetos Próprio recurso, né? com recurso próprio, pela vontade, pela iniciativa do Carlitão, enfim. Então, parabéns à Banda Placa, parabéns ao Carlito. Eu falava agora com ele que, desde que esse projeto começou a ser discutido, eu acompanhava assim com a satisfação de saber que ele estava fazendo esse projeto. E quando ele me ligou, tu não tens ideia da felicidade. Mas você mesmo, bacana. Eu falei, obrigado por me convidar para fazer parte desse projeto que eu já vinha admirando. Né? Dizer para ele que eu conversava com o Munhoz e ficava pensando, se ninguém registrar, né, se não houver um registro que esse homem contribuiu para a história do Amapá, ele e muitos outros, Leonardo Garcia, que também passou por aqui, né, que nos deixou recentemente, mas que fez parte desse projeto. Então, parabéns ao Carlitão, mas parabéns mesmo à Banda Placa por esse projeto e, da minha parte, obrigado é pouco, mas muito obrigado pelo convite. Que bom. E agora uma mensagem para a nova geração aí que vai assistir essa entrevista. Que essa nova geração tenha esse compromisso que a Banda Placa teve, né, que nós não fiquemos esperando pelo dinheiro público. Eu acho que se cada cidadão desse Estado fizer a sua parte, se cada um buscar dar a sua contribuição, nós vamos fazer um Estado melhor, uma sociedade melhor, né, e um futuro melhor para a geração que virão depois de vocês, com certeza. Ok, obrigado. Isso aqui foi Demociano Gomes, né, radialista, jornalista, apresentador, fazendo parte de mais uma edição do projeto Nossos Ídolos. Obrigado, Demociano, felicidade para você. Muito obrigado. Sucesso.